7h50, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Vamos agora girar com a nossa unidade móvel 95.9 pelas ruas aqui da cidade de Caicó, onde está ele, Geraldo Oliveira, que traz pra gente informações aqui no nosso programa nesta manhã de quinta-feira. No Panorama 95, a participação de Geraldo Oliveira. Geraldo Oliveira, nossa unidade móvel chamando, bom dia com você. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes do Panorama 95, estamos de volta aqui no programa, Marcos. No começo do Panorama de hoje, a gente falou sobre uma notificação que foi encaminhada pelo governo do estado, pela Secretaria de Recursos Hídricos, para moradores da zona rural dos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas. Isso relacionado à construção do complexo barragem de Oiticica. Eu estou aqui com o Felipe Gurgel, que tem propriedade rural também, a família dele tem propriedade rural na área, e a situação dele é um pouco mais agravante do que a gente falou agora há pouco no programa. Felipe, como é que é a sua situação lá? O que está acontecendo com vocês que agrava um pouco mais a relação lá no complexo Oiticica? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Obrigado pelo espaço que vocês estão nos dando nesse momento. O que é que acontece? Como você bem disse, nossa família tem propriedades lá, que seria Santa Clara e o sítio Cruxatu. Nessa situação, passei ontem a manhã inteira lá, inclusive para tentar chegar ao nosso sítio. Foi uma verdadeira, como posso dizer, uma penitência, não só para o carro, como para a gente. A infraestrutura de estradas, inclusive a nova que foi feita recentemente, simplesmente está em bons trechos intrafegável. Pontilhões indo embora, pessoas inclusive comuns, como o do leite, que vai e volta sem conseguir passar, se arriscando a vida. E detalhe, nós não temos nenhuma infraestrutura de posteamento para que a gente conseguisse, ao menos, cumprir a determinação do governo, que seria o quê? Se retirar da área que foi indenizada, para poder fazer, por exemplo, no nosso caso, seria uma nova sede do sítio. Então, até hoje, para conseguir passar um caminhão, é difícil porque não passa nem caminhão de material de construção, bem como não temos uma infraestrutura mínima de energia para poder começar pelo menos a obra. Como é que se faz hoje uma infraestrutura, uma construção, sem ter energia, sem ter estrada, sem ter o mínimo possível para que se cumpra uma determinação dessa? E detalhe, 5 dias simplesmente chega uma notificação do secretário de Recursos Hídricos mandando que se retirem as pessoas, não só nós, mas pela lista que eu tive acesso, inclusive da Prefeitura de São Fernando, são 47 propriedades, são 47 famílias que têm simplesmente que se retirar do dia para a noite sem ter um mínimo de infraestrutura. E no caso, a diferença sua, do seu caso para os demais, é que você foi ou não foi indenizado, e no caso vocês vão ter que construir uma nova residência, é isso? Na questão da gente, houve a indenização de uma boa parte do sítio, certo? Essa indenização foi paga e a gente teria que se retirar de lá, sem problema algum. Qual é hoje a nossa situação? Nós precisamos fazer uma nova sede, sem infraestrutura, sem posteamento, sem qualquer tipo de uma infraestrutura, vamos dizer, mínima, para que se faça essa construção, ou que se faça cumprir a ordem do governo que seria retirada. Não só a nossa questão, como eu vi também ontem, conversando com pessoas de lá mesmo, dizendo, olha, nós construímos, inclusive chegamos a construir casa, sendo que como é que a gente vai se retirar das nossas casas, simplesmente sem energia, sem a mínima infraestrutura? Pelo menos onde a gente está tem água. E lá que a gente está saindo, como é que a gente vai fazer? Tem pessoas com 2 filhos pequenos, inclusive, que não tem condição mínima de se mudar, porque não tem infraestrutura. E nesse caso, quem deveria dar essa estrutura? O governo do estado ou a Coserno? Ou os dois? Para lhe ser bem sincero,
pelo que eu analisei, pela notificação que li ontem, eu eximo hoje qualquer tipo de responsabilidade da COSERN enquanto concessionária de energia. O porquê eu digo isso? Porque está sendo uma imposição do governo do estado, como forçando as pessoas a se retirarem com desligamento de energia. Como é que ele quer forçar as pessoas a se retirarem sem dar um mínimo que seria de infraestrutura, como, por exemplo, um posteamento novo, ou a manutenção, pelo menos, da estrada. A estrada nova tá de fazer pena, é pontilhão caindo, buraco tomando conta de um lado a outro da pista, causando, inclusive, a qualquer momento, acidente com as pessoas que precisam e necessitam transitar naqueles locais todo santo dia. É como se for uma verdadeira peregrinação para a gente conseguir chegar no sítio da família. E é bom deixar claro que vocês estão de acordo com a nova construção, no caso do novo sítio ou nova casa, e também não tem nenhum problema aí com relação ao Complexo 85. De forma alguma. Hoje o que nós temos é o que necessitamos. Seria um pouco mais de compreensão, não só do secretário de Recursos Hídricos, quanto também faço um apelo à governadora para que ela nos ouça, veja a situação de perto, inclusive seria bom ir logo para ver como é que está a situação. Obrigar as pessoas simplesmente a se retirar em 5 dias, sem dar uma mínima oportunidade de infraestrutura para se mudar, seria até uma questão, ao meu ver, desumana. Porque não só nós estamos nessa situação, mas várias outras pessoas estão, basta dar uma volta. Vamos lá, o secretário sai do seu gabinete, venha dar uma voltinha, conversar com as pessoas, ver como é que está a infraestrutura. Você é a mesma coisa de obrigar a pessoa a se retirar da sua casa para ir para onde? O chamado ir para onde? Com que estrutura? Nos dê um mínimo de estrutura, o que seria um posteamento, uma melhoria nas estradas, o conserto dos pontilhões que simplesmente foram embora, o que eu não imaginava com estrada nova, com a chuva simplesmente, que for, os bois estão indo embora, junto com a pista. É tanto que rodamos tudo, filmei, tirei fotos, e eu queria muito essa ajuda, interpelar a governadora do estado, ao secretário de Recursos Hídricos, que nos concedam um prazo maior, bem como uma infraestrutura mínima de posteamento e de deslocamento, até porque o direito de ir e vir também está prejudicado, principalmente as pessoas que lá vivem todo dia e necessitam trabalhar. Marcos, o Felipe Gugel está te ouvindo, alguma pergunta, fica à vontade. Então, Felipe, eu quero agradecer pela sua participação aqui no Panorama 95 e fica aqui a cobrança para que as autoridades competentes possam resolver a situação. Obrigado. Obrigado a vocês, pelo espaço. Um forte abraço a todo mundo e aos ouvintes da rádio. Tá aí, Marcos, nós ouvimos o Felipe Gugel, que a família dele tem propriedade na área rural, que compreende o Complexo Oiticica aqui na região do Seridó. Com informações para o Panorama 95, Geraldo Oliveira. Obrigado, Geraldinho, por